Sim, por mérito do povo, lembrando que vocês são funcionários do povo, o povo que elegeu vocês para administrar a cidade de vocês. Então, assim, vocês ganham muito bem para administrar para o povo e não para partidos políticos. Muito bem. Só para finalizar essa parte, pelo que a gente notou, nesse caso de contratar um técnico, um agrônomo para a prefeitura, a Emater não está funcionando? Eu acho que a Emater funciona, só que precisa de uma cobrança maior em cima dela acredito ter uma autonomia maior para que ela possa exercer sua principal função. Aqui em Tamogi, a Emater não está funcionando. Eu tenho a mesma opinião que o Ederson. A gente é do ramo agrícola, eu dou assistência na parte de cafeicultura. A Emater, ela deixa muito a desejar na cidade de Tamogi. Isso é o que a gente ouve dos próprios agricultores também. Que a gente vê exemplo de outras cidades que ela é muito mais ativa em outras regiões aí do que na nossa cidade. Isso que signifique que seja uma crítica construtiva para o pessoal da Emater. Bom, quanto à Emater, eu não tenho acompanhado tão de perto quanto vocês, né? Mesmo primeiro por não estar tão presente na vida de Tamogi assim, e por não ser tão latente assim na área, né? Não trabalhar na área. Mas realmente pelo que tem passado, o que falta é isso, você dar oportunidade para a entidade desenvolver, né? A Emater, no caso, a Emater Minas deve ter com o governo do estado de Minas, né? Não é uma questão apenas municipal, mas é uma questão até um pouco maior. Claro que o município, pelo que a gente vê aqui, ele ajuda, ele colabora nas possibilidades dele, né? Mas não é apenas aqui também, esse problema não está localizado apenas em Tamogi. Só que é isso, se você não dá a oportunidade para o órgão se desenvolver, né? Às vezes, quando foi sugerida a questão, né, do agrônomo, eu ainda pensei, falei assim, nós não estamos deduzindo nomes, né, nós estamos falando da entidade em si, a entidade em si, né, está faltando então isso, né, inflar ela realmente de potencialidade para trabalhar, para que ela demonstre tudo para que ela veio, né, qual que é a função social dela, né, então é isso. Em relação ao agrônomo, não sei se é do conhecimento de todos aí, mas a prefeitura tem um agrônomo. Ele tem, inclusive, tem a sala dele lá que atende, faz essa assistência aí, mas a prefeitura tem um agrônomo. Sim, tem. Isso Tem um agrônomo, só que está no local errado. A principal função dele hoje ali dentro de prefeitura é ver quanto que vale, ver o ITR, CIE, ver quanto vale propriedade, essas coisas. A parte técnica da parte de campo não está exercendo não. E na questão da Emater, a mesma coisa. A parte de campo deixa a desejar, é um órgão fundamental dentro do município, isso aí custa para uma prefeitura trazer, né? E tem o custo também, tem custo de sala, não sei se tem ajuda no transporte, mas pelo menos o custo de estar ali dentro da prefeitura mantendo ali com água, energia, tem. Ou funciona bem ou corta, porque senão é só um ônus a mais, só um gasto a mais que a gente está tendo aqui no município. Tá aí. Bom, nós estamos aqui um advogado e duas pessoas ligadas à agricultura. Acho que ficou claro aí essa parte de empregos. Mas até o final do programa, mais alguma pergunta deve surgir nesse intuito. Bom, agora o tema transporte escolar. A gente vê o tanto quanto, às vezes, as pessoas, principalmente os jovens hoje, está tendo que se mendigar, né? Se humilhar para poder estudar. Principalmente quando tem que sobreviver de uma educação maior fora do município. Boninho, o que acontece que a gente vê nas redes sociais, tantos jovens reclamando que a dificuldade de sair de Tamogi e estudar lá fora? Por que isso acontece? Bom, assim, no meu ponto de vista, eu já estudei fora há um certo tempo, no meu ponto de vista, o transporte escolar em Tamogi melhorou e melhorou muito de anos para cá. Quando eu entrei, que eu precisava ir com meus amigos, a gente precisava mendigar na prefeitura de Paraíso, que a Tamogi não dava, né?
eu lembro que eu tinha que mendigar na prefeitura para que ela desse 20 litros de combustível para a gente estar indo para Muzambique, né? Com o passar do tempo e com as brigas nossas, no terceiro ano meu da escola, 3 anos depois, que a gente conseguiu uma perua para estar indo para Muzambique. Antes disso, tinha um projeto do Reminho, até que foi um deputado que ajudou demais o município, que era o Caronão. Esse ônibus levava a gente sem cobrar nada para Muzambique. Então, assim, no meu ponto de vista hoje, o que eu enxergo, até pelo poder público, a questão municipal, estadual e federal, principalmente o governo federal, tem ajudado demais nessa parte de transporte escolar, principalmente zona rural. O governo federal mandou para Itamogi 4 ônibus novos para estar fazendo essa parte escolar, não só para Itamogi, mas como para outras cidades também. Agora, a parte da questão assim, do jovem estar indo para a faculdade, o pessoal que estuda em Batatais, que estuda em Guaxupé, que estuda em Franca, a prefeitura de Itamogi dava o ônibus para Guaxupé. E agora, o pessoal, em vez de estar estudando, a maioria está estudando em Guaxupé, está todo mundo indo para Franca e para Batatais, que são faculdades que acabaram se destacando mais na educação e que de melhor nível, melhor conceito. E o pessoal está indo para lá. Precisaria estar indo na prefeitura, fazendo uma reunião com os vereadores, cobrando, porque o orçamento, se eu não me engano, o orçamento de Itamogi para a educação é de 7 milhões de reais. O orçamento inteiro, anual da prefeitura é de 22 milhões. 7 milhões são destinados para a educação. Então, uma parte desse dinheiro tem que servir para esses jovens estar podendo estudar. Ou senão, traz essas faculdades de lá e monta um polo aqui só precisa de menino. Mas não pode deixar de maneira alguma esse pessoal ficar sem estudo e ter que ficar pagando esses valores abusivos aí que os ônibus cobram. Itamogi, olha para você ver, está complicado isso aí, porque a prefeitura de Santo Antônio que está levando os alunos de Itamogi para Batatais e Franca. Então precisava, realmente as autoridades podiam olhar com um olhar diferente sobre isso aí. No meu ponto de vista, a questão do transporte ela é crucial. Por quê? Já que Itamogi não dispõe de centro de ensino técnico ou ensino superior, o município teria que, no mínimo, apoiar os alunos que estão buscando esse ensino fora, no mínimo, apoiar com esse transporte. Foi sancionada uma lei, não me recordo se foi em 2012 ou 2013, que pode ser usado o transporte municipal, os veículos para transporte municipal, ele pode ser usado para fazer esse transporte intermunicipal. Tudo bem, se a prefeitura não tem obrigação legal de transportar esses alunos, a prefeitura, o que eu digo, é o município. Eles têm a obrigação, a gente tem a obrigação moral de fornecer esse transporte para os nossos alunos. Porque como a gente fala muito em cultura, muito em geração de emprego, mas como que a gente vai chegar nesse ponto aí, se nem um transporte decente para quem busca essa qualificação a gente não está conseguindo dar? Isso em relação ao transporte universitário. O que eu poderia sugerir que esses universitários fizessem é criar uma junta estudantil, formalizar uma proposta e chegar e levar junto às autoridades de Itamogi, sentar e conversar. Eu tenho muita certeza que isso aí não será um problema muito difícil de se resolver. Em relação ao transporte municipal de Itamogi, igual o Ederson falou, eu discordo um pouco dele. Porque a gente vê ônibus sucateado aí transportando aluno sem as mínimas condições básicas. É fácil, você pega ônibus rurais que não pode transportar trabalhador rural no estado de São Paulo, com mais de 20 anos, 25 anos de uso. O pessoal vai lá e compra esses ônibus e coloca, a prefeitura terceiriza e coloca esses ônibus para transportar o aluno. Lógico que, para fazer justiça aqui, o transporte vem melhorando muito, tem tendo incentivo, vem tendo esse incentivo, mas ainda está deixando muito a desejar ainda. Pode falar agora. Eu tenho que... O que você quer perguntar? Concordar com o Ederson e com o Dimas, que melhorou, sim. Eu lembro que eu fiz a utilização desse transporte para Guaxupé durante certo tempo. Não está fazendo a linha direta. Se você quiser passar uma pergunta para os meninos aqui, a gente passa. Uma taxa, uma ajuda, né, de custo. Hoje eu não sei ainda se estão cobrando, se não cobram mais. Está ocupado tudo com a internet. Não sei se tem essa ajuda. Mas o que a gente tem que ver não é se está tendo uma colaboração, uma contrapartida. Né? Pode. Porque
algumas pessoas, você vê, elas acabam até desanimando de pegar o transporte público e acabam mudando para a cidade, né? Para outra cidade que às vezes não é tão longe assim, né? Se você pensa daqui até Muzambinho, até Guaxupé, vai dar 80, 100 quilômetros, né? Seria o mesmo que você levar um estudante até Passos ou até Franca. Então, quer dizer, a logística, a quantidade de quilometragem vai ser quase que a mesma. Você não tem um problema ali para isso. Agora, o que está faltando realmente, eu acho que isso eu concordo com o Dimas, é a união mais desses alunos, independente. Não é porque eu vou para Franca que eu não posso me juntar ao pessoal que vai para Batatais para cobrar, né? Às vezes você não tem que ficar preso apenas ao seu pequeno mundo ali, não. Vamos abranger todos, né? E todos vamos lá, vamos conversar, né? Da onde vai partir isso? Parte pela prefeitura? E tudo bem, então a gente vai, marca com o prefeito, olha, queremos um horário, vai lá, marca com ele, ó, queremos um horário, queremos conversar, né? A respeito disso, queremos uma solução. Às vezes se você adiantar, às vezes o prefeito até consegue já ter algo, né, para quando eles forem lá, olha, temos algo, né, já nos adiantamos com algum deputado. Hoje está muito fácil para a prefeitura de Itamogi. Ela tem o PT do governo federal e tem o PSDB do governo estadual, né? Então, você está com o queijo e a faca na mão. Basta saber utilizar. Não esperar só o que está acontecendo. Eu tenho visto aí algumas fotos, né, algumas publicações de Face falando de implementos, tudo, mas isso não é um exclusivo de Itamogi, está vindo para a região toda, está vindo para Minas Gerais inteiro, né? Para uma cidade onde tem os dois partidos, né, principais hoje, vamos dizer assim, no cenário nacional, eu acho que está faltando aí empenho desse administrador, dessas pessoas ali, de cobrarem mais, né? Porque quando você chegou há 1 ano e meio atrás, né, na eleição, você colocou, né, olha, nós estamos com os dois maiores aqui, são os que estão mandando, são os que vão mandando no momento. Então, quer dizer, logo se espera que tenha um retorno disso. Não é só andar com eles, não tem sentido, você tem que ter um retorno, né? E não é o retorno que está tendo para todo mundo, né? Porque para todo mundo é algo geral, em todo lugar falta uma patroa agrícola, todo lugar falta esse tipo de implemento. Mas e o que falta só para Itamogi? Então aí, isso daí tem que ser feita essa filtragem aí por esse gestor, por essa administração, por esse pessoal que comanda, para que identifique e fale assim, ó, não, nós vamos utilizar aqui. E esse aí é um ponto importante, né, que é o de transporte de alunos. Que esse aí realmente nós temos. Por que Santo Antônio da Alegria então consegue levar? Eleva os nossos, no tempo que vocês estudavam, iam por São Sebastião do Paraíso e levavam os daqui, né? O pessoal de lá. Então, quer dizer, por que nós estamos tão atrasados assim? Será que está faltando bater a cara ali e falar assim, olha, é para o transporte? Ou é a hora que chega esses 7 milhões que você disse, a hora que ele chega aqui que está sendo mal distribuído? Né? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer. Porque se está vindo um dinheiro, só que não está sendo utilizado para isso, então para onde está indo? Qual que é? Onde está sendo totalmente utilizado? É somente comprando uniforme, apenas caderno, né? Nós estamos pensando então apenas na formação ali estrutural ali, do básico. Nós estamos querendo um estudante, né, com um nível um pouco maior de entendimento. Então, tem tudo isso. Tem que ser, eu acho que tem que ser verificado pelo poder público, né? E a partir daí traçar novas linhas. E dentro dessas novas linhas, uma muito importante é essa, priorizar o ensino, né? E seja ele na cidade ou fora da cidade, dando condições para levar. Porque não é tão longe assim, né, você mudar a rota de Guaxupé para ir para Passos, para ir para Franca. Em relação ao transporte de Muzambinho, eu queria fazer justiça aqui, é que logo quando a gente começou, a gente tinha um transporte por São Sebastião do Paraíso, mas logo após a gente conseguiu esse transporte junto à Prefeitura Municipal e a partir daí não foi interrompido e se tiver estudante em Muzambinho hoje, eu tenho certeza que a Prefeitura está levando, né? Então eu tenho certeza que está levando. Só para a gente fazer justiça aqui, para não ficar parecendo que a gente está fazendo politicagem aqui. Não, o transporte no Muzambinho está até hoje. E a questão que o Ricardo falou aí entre a união do governo federal e o governo estadual,
Dentro do município tem sim, porque veio 4 ônibus do governo federal, 4 ônibus escolar novos estão aí, e tem um ônibus do governo estadual também que foi mandado. Então assim, só que pode ser que esses ônibus não estejam atendendo a demanda. E esses ônibus do governo federal, até o ano passado tinha um projeto que eles não poderiam fazer para fora, era só para o ensino municipal. Já foi sancionado. Aí agora a lei esse ano, que a partir de agora que está mudando. Só que o que acontece? São 4 ônibus para atender uma população gigante. E se todo mundo reparar, do governo do PT, desde quando foi implantado, não querendo falar de partido político, mas desde quando implantou o PT veio aí, ProUni, Pronatec, FIES, tudo simplificou. Então eu não tive condição de fazer uma faculdade, de pagar. Eu não tive capacidade também de passar na federal. O Dimas também não conseguiu fazer uma faculdade, né, na época, não porque ele não se esforçou, porque não haviam condições na época. Hoje está muito fácil de se estudar, hoje está muito fácil de você fazer um curso, um ensino superior. Então assim, a demanda por transporte, ela acaba subindo também. Hoje, vamos lá, se formam no colegial lá, todo ano 60 alunos do terceiro colegial, eu tenho certeza que 40 vão tentar fazer faculdade. Então é 40 pessoas que todo ano, é como se a gente tivesse um ônibus a mais todo ano. Não, mas isso aí gera um ciclo. Ao mesmo tempo tem 40 entrando, vai ter os 40 saindo após um certo tempo. Eu acredito que a população de estudantes universitários de Itabugi não seja tão grande assim, a ponto da prefeitura não ter os ônibus para disponibilizar. Mesmo porque a gente, voltando àquele assunto, de que os ônibus usados para transporte municipal pode fornecer esse transporte intermunicipal, igual você mesmo falou que chegaram 4 ônibus. E esses ônibus aí, eu não sei falar se estão sendo usados para o transporte intermunicipal. Se não estão sendo usados, deveria estar. Mas aí, o ônibus na cidade ele não é usado só para o transporte de aluno. Noturno, sim. Não, mas mas aí os horários não batem. Tem um ônibus que vai para Ribeirão Preto levar. Tem um ônibus que leva todo dia o pessoal para Passo para fazer hemodiálise e tratamento. Então tem a Peru da cidade, vai toda segunda-feira e toda sexta-feira para Muzambim. Mas então, aí a gente está falando em transporte escolar. Transporte escolar. Só que esses ônibus acabam sendo usados em outros setores também. Então tem alguma discrepância aí. Você apaga a poeira num lugar, mas deixa o fogo do outro lado. Você apaga de um lado e acende do outro. É complicada a situação também. Agora o que os jovens precisam se unir, que não adianta o pessoal ficar só reclamando que a prefeitura não está tendo apoio. Gente, um ônibus cabe em torno de 40 pessoas. São 40 alunos que estão indo lá estudar. Pega esses 40 alunos, põe dentro da sala do prefeito ali, para ver se o prefeito não vai arrumar um ônibus para vocês. Exatamente. Não adianta ir uma pessoa lá sozinha pedir. Junta todo mundo que está ali dentro do ônibus e vai lá e conversa com as autoridades, com o secretário de Educação, com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, com os vereadores. A reunião na Câmara é toda quarta-feira às 8 horas. Tem vez de eu ir na Câmara Municipal que não tem uma pessoa assistindo a Câmara ali. Então assim, não adianta a gente só querer cobrar deles, a gente só pôr a culpa ali e apontar quem são os culpados. Porque a gente acaba tendo um pouco de culpa também e não está cobrando insistivamente esse pessoal ali. A gente tem que estar em cima, a gente tem que ir atrás, correr atrás do nosso direito. Certo. 2 pontos. Né? Primeiro, os ônibus que vieram, se for o mesmo modelo que vai para Ribeirão Preto, né? Inclusive eu acho que vai escolar. Então está tendo uma disfunção, não é tão escolar assim. Eu já utilizei ele, eu já fiz uso desse ônibus, né? Aí eu penso também no estudante que entra. Tudo bem, quando eu no tempo como na graduação, também eu topava de tudo. Falei assim, não, eu preciso de estar lá, eu topo de tudo. Mas você começar a fazer isso durante 5 a 4 anos, vamos dizer assim, né, uma faculdade média aí, 4 anos, andando num ônibus mais duro, algo assim, também, vai à noite, você tem que acordar cedo no outro dia de manhã, você começa também a ter um desgaste seu ali. Né? Agora, tem assim, que eu acho, independente, né, tem os ônibus, eles
tem que servir a esse caráter. Ainda mais que como eles estão como escolar, eles teriam que ser escolar. Então está tendo uma disfunção, né, ao levar outro tipo de pessoa, outro tipo de gênero ali que não seja escolar. Até um fato interessante, realmente está tendo falta. Está em falta porque na quinta-feira a minha mãe foi fazer exame nas clínicas e foi com o ônibus da prefeitura. E chegando lá, o Roger, né, que é o motorista, ele chegou até determinado ponto e voltou, porque não cabia as pessoas dentro do ônibus. Ele voltou para tentar ver se tinha outro ônibus, algo assim, para poder levar. E simplesmente a autoridade ali no momento falou assim, segue. Então você vê, se a pessoa fala segue, tudo que pode estar implicado. Primeiro, o motorista está implicado, ele pode ter multa, pode ter várias complicações. Mas e para o município? Pode haver uma proibição desse ônibus correr, né, de andar ali, olha, esse tipo de transporte. Né? Então, quer dizer, tem muita coisa aí. Né? Assim, se está ali escolar, então vamos colocar ele como escolar. Nós precisamos então de um para levar pacientes. O paciente é uma pessoa que está mais fragilizada. Então, realmente, é igual eu falei, o ônibus lá é duro. Então, acho assim, se eu estou com uma dor, eu estou indo fazer exame, às vezes eu tive que passar um dia em jejum, e aí eu vou ter que andar naquele ônibus lá que é escolar, um modelo escolar. E aí já é mais duro, tudo. Né? Eu sei que às vezes eles disponibilizam, se perde ali, se for um caso mais crítico, pode disponibilizar uma ambulância. Né? Mas se de repente você tem 5 casos ali, já pesa, já começa a pesar. Muito bem. Bom, então a sugestão seria, como o Poninho Dimas disse, os estudantes fazer uma junta, um consenso. E formalizar a proposta. Né? Formalizar a proposta, correr atrás dos seus direitos. Que eles têm o direito de ir e vir e têm o direito de estudar. Então eles têm que ir atrás também. Não adianta só ficar reclamando em bar, no ponto do ônibus ali. Correm atrás, vão lá, sentem lá com o prefeito, com o secretário de educação. Né? E tem esse bom senso também da cobrança a partir deles. Né? Porque eu tenho certeza que a partir do momento que eles for lá e cobrar, ou dá o ônibus, ou na próxima eleição escolhe outra pessoa para estar ali para administrar o lugar deles. Tá certo. Bom, deixa eu só transferir aqui. A Natasha está com a galera lá, ouvindo e assistindo aqui. E pelo que a gente escutou essa semana, as críticas elas vão vir. Houve uma pessoa aí da alta sociedade que disse que esses debates nossos não vai a lugar nenhum, até porque, como a gente já havia dito, tem esse vício político. Mas a Natasha está parabenizando vocês, gostaria que vocês mandassem um alô para ela, e que está certinho, vocês estão falando a verdade, e que é isso mesmo, deixar de ficar cobrando muito e cada um saber a sua posição, cada um fazer a sua parte, não ficar só cobrando, às vezes deixa de fazer a sua parte porque é mais cômodo cobrar. É as palavras da Natasha que eu estou transmitindo a vocês. Eu fico muito contente em saber que os jovens estão se mobilizando e estão ouvindo. E não só para essa pessoa que disse que esses debates não vão virar nada, eu vou mandar um recado para ela, mas para as outras pessoas que não acreditam. A gente está vindo aí, está vindo com força. Então, ou vocês se adequam ao novo meio de se fazer política, ou vocês vão estar de escanteio logo. É isso que eu tenho que dizer. Não, se a pessoa está falando isso aí que esse debate não vira nada, é porque eu tenho certeza que ela não depende de um órgão municipal, não depende de uma política pública para estar sobrevivendo. Ou ao contrário, depende extremamente do que é que o quadro político, a situação política que estamos de mude, que é o que a gente está lutando para fazer, justamente essa mudança do quadro político de Itamogi. Oi. Mas também só quero parabenizar ela, né? Não, é outra pessoa, você está parabenizando. Ela está dando às pessoas que vêm aqui. Não, você está parabenizando o pessoal. Falou jovem, acima de tudo cidadãos da cidade. Que você está parabenizando. Tem mesmo que vir, tem que falar. Né? Às vezes uma pessoa começa a fazer a crítica, tudo, mas você a grande maioria com certeza quer a mudança. Querem essa renovação, quer sempre estar mudando as coisas. Né? Falar que não muda é muito fácil, fazer a crítica é muito fácil. Tá bom. O difícil é isso que nós estamos tentando fazer, né? Mudar essa mentalidade das pessoas que pensam assim, que não está acontecendo, nada vai acontecer. Não, as coisas acontecem disso que a gente queira que aconteça. Você tem que dar o primeiro passo. Né?
Tem uma pessoa que sempre fala, né, que uma grande caminhada começa com o seu primeiro passo. E nós estamos aí, né? Foi dado o primeiro passo aí no outro debate. Então, continuando, e vai continuar com certeza, porque eu creio assim, que independente das pessoas gostarem ou não, a maioria, né, quer isso. Eles querem saber o que está acontecendo, querem ser ouvidos também, né? Não é só, igual o caso dela, ela está lá ouvindo, mas a gente também quer ouvir ela, né? Exatamente. Com certeza, uma hora a gente vai querer que ela venha aqui também, exponha, fala, olha, o que eu acho disso, o que é que eu penso a respeito disso. Na verdade, você falando em primeiro passo aí, eu acredito que esse primeiro passo foi dado um pouquinho antes. Esse primeiro passo foi dado nas eleições de 2012, em que o povo mostrou para os políticos coronéis de Itamogi que não está aceitando qualquer coligação, não está aceitando qualquer coisa com ela abaixo, não. Então esse passo foi sim dado, é um pequeno passo, mas pode ter certeza que ele pode vir a se tornar muito grande. E isso vai depender única e exclusivamente das pessoas de bem de Itamogi. Muito bem. E para provar aqui que o jovem está conectado, que está ouvindo a Arari FM agora, eu tenho mais de 20 mensagens aqui no WhatsApp, aqui no meu celular, pedindo para tocar em um tema como saúde, segurança, emprego. Tá aqui, ó, aproveitar até e mandar um abraço para todo mundo lá. Tá a Natasha ouvindo, a Valéria, a Silvana, a Priscila, o Juninho, a Camila, o Thiago, o Amarante Cardial, Ebin, tá todo mundo mandando mensagem para provar que a rádio, a gente não está falando para ninguém, não. Tem muita gente ouvindo nossas ideias aqui e tem muita gente dando seus palpites pelo WhatsApp aqui. Tá certo. O Boninho, foi só até para redimir aqui, a Natasha está achando que nós falamos que ela que disse que os debates não põem nada. Não foi ela. A gente entendeu. É uma outra pessoa, viu, Natasha? Uma pessoa que a gente não vai citar o nome aqui, porque era preciso que a pessoa tivesse também para se defender. Não, a Natasha até dando sugestões de outro tema de debate aqui, para quem participar do próximo. Muito bem, Natasha, nós agradecemos a tua participação e essa pessoa que falou, a gente no outro debate, vamos convidar essa pessoa que falou que o debate não vai dar em nada, nós vamos convidar para vir no debate. Se ela não quiser, a gente fala o nome e aí a gente tem mais o que falar, tá certo? Muito obrigado, Natasha, você essa galera aí. Bom, mais uma pincelada no transporte estudantil, vocês acham que foi bem? Nós vamos partir para um tema agora também muito complicado, que é o tema de segurança pública. É o que muita gente está reclamando e nos últimos tempos nós estamos vendo aí que a coisa tende a desandar. A gente não sabe o fundamento desse início, mas vemos aí nas redes sociais culpando muito não os profissionais da segurança pública, mas em sim a lei, né? O que está acontecendo, porém, com a nossa segurança? O que está acontecendo em Itamogi, que aumentou assustadoramente as ações da polícia? O que aconteceu? A questão de segurança pública, o número de assalto, isso não aumentou só em Itamogi, não. Isso aumentou em várias cidades da região, principalmente as cidades pequenas, onde a bandidagem que está na rua aí sabe que o efetivo do policiamento é menor que numa cidade grande, as pessoas estão mais desligadas, assim, tem o espírito de ser do interior ainda, então os bandidos, a criminalidade, ela veio das cidades grandes, então não é só em Itamogi, está invadindo toda cidade pequena aí. A questão de segurança pública é complicado a gente tocar no assunto também, porque ela não é só de responsabilidade do governo municipal. Segurança pública hoje, polícia militar e outros, é questão do governo estadual. Tanto é que o estado de Minas, me parece